Olá, turma, tudo bem com vocês? Chegando para mais uma aula da nossa disciplina de Ciências da Natureza. Então, já acompanhe o vídeo com o conteúdo, assim com auxílio do livro didático de vocês, para ter aí a base de todo o conhecimento no qual foi construído o vídeo. Depois, vocês têm atividades sobre o conteúdo em seguida. Então, não deixem aí de fazer a atividade proposta. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Então vamos ou bora para a aula de ciências? Olá, turma, tudo bem com vocês? Começando mais uma aula da nossa disciplina de ciências e hoje a gente vai dando continuidade ao conteúdo de sistema digestório. E hoje a gente vai estar falando sobre os tipos de digestão, os tipos de digestão que ocorrem, o que acontece em cada órgão no qual recebe o alimento, né? Esse alimento que também, depois de alguns processos, ele leva outro nome. A gente come um pão, mas quando esse pão ele vem a ser mastigado, misturado com a saliva, ele já deixa de ser pão, né? Ele vai ser chamado aí de bolo alimentar. Então, no processo de mastigação, salivação, a gente já vai formar o bolo alimentar, que vai passar por faringe e esôfago, até chegar, por exemplo, aí no estômago. E no estômago, o bolo alimentar, ele vai receber o ácido clorídrico, que é um conteúdo estomacal ácido, que contribui para eliminar micro-organismos que vai estar no alimento, como também amolecer ele, favorecendo, por exemplo, a ação da pepsina. Pepsina é um dos principais enzimas, é uma das principais enzimas que vai estar presente no estômago, atuando na quebra das proteínas, ou seja, de alimentos com base de carnes, por exemplo. Então, a pepsina é uma enzima que vai estar atuando em alimentos com carne, fazendo com que ele se quebre e a gente também consiga já começar a absorver esse tipo de nutriente. Então, no estômago, existe a realização de movimentos dele, né, porque é um órgão muscular. São os movimentos peristálticos, que vai estar misturando o bolo alimentar, o suco gástrico, que é produzido pelas glândulas da mucosa. Esse suco contém o ácido clorídrico, que vai manter a acidez do estômago, ativando as enzimas do estômago. E aí a gente vê a ação da pepsina. Então, o suco alimentar resultante da digestão gástrica é chamado de quimo, por isso ela também é denominada quimificação. E por meio de outra válvula, que é o piloro, que é regulada a passagem do quimo para o intestino. Então, o bolo alimentar, ele é formado, a gente vai ver aí ó, a diferenciação, tá? O bolo alimentar é formado no momento que a gente está mastigando e misturando o alimento à saliva. Então, ali a gente forma o bolo alimentar que passa pela faringe e chega ao esôfago. Quando passar pelo esôfago, é caminhado para o estômago. A partir do momento que o alimento ele leva ações do ácido clorídrico e tudo mais, ele vai formar a partir da ação gástrica, vai formar o quimo. Então, a partir do momento que o bolo alimentar chega no estômago, ele passa para o intestino já com outro nome, ou seja, de quimo. E a digestão no intestino delgado. Como é que acontece? No intestino delgado é a parte onde vai estar ocorrendo a absorção dos nutrientes. Nesse processo ocorre a ação também de secreções de substâncias que vão atuar absorvendo determinados nutrientes específicos. E aí a gente vai ver pelo caso da bile, que ela é produzida pelo fígado e armazenada na vesícula biliar. Ela é lançada, a bile é lançada no duodeno
por meio de um canal e não contém enzimas digestivas, mas sais biliares que vão emulsificar a gordura, isto é, separar as gorduras e partículas microscópicas, funcionando de modo semelhante a um detergente. E isso facilita a ação de enzimas pancreáticas sobre os lipídios. A gente vai ter o suco pancreático, que é produzido pelo pâncreas, que apresenta várias enzimas. No caso da bile, não contém enzimas digestivas, mas o suco pancreático já contém. Então, esse suco pancreático com as enzimas, elas vão estar atuando na digestão das proteínas, alimentos que vão ser ricos em proteína, carboidrato e também lipídios. E o suco entérico, que é produzido pela mucosa intestinal, que apresenta enzimas que vão atuar na transformação, entre outras substâncias, das proteínas, como também dos carboidratos. E a digestão ela continua no jejum e íleo, que são partes aí que formam o intestino delgado. E o processo químico da digestão ocorre em vários locais do tubo digestório, pela ação de enzimas. As enzimas que a gente vai ver aí ilustradas na tabela. Aqui a gente encontra uma tabela, né, com as questões das enzimas, o local de atuação delas, qual o tipo de enzima e em que nutriente ela vai estar atuando. A gente vai perceber que, por exemplo, na boca a gente já vai ter a presença da amilase salivar, que vai ser responsável pela quebra de alimentos ricos nos nutrientes como amido e carboidratos. No estômago, a gente vai ter a atuação da enzima pepsina, que vai estar ajudando na quebra de proteínas. E a maltase, sacarase, lactase, que a lactase é o açúcar que está presente no leite, amilase pancreática, lipase pancreática e lipase itérica, que vão quebrar aí alimentos como lactose, sacarose, amido, lipídios, tá? E eles vão estar aí no local do duodeno, ou seja, no intestino delgado. E a gente pode concluir que após a chegada do quimo no intestino delgado, a gente vai verificar que vai haver a formação do quilo. A gente já percebeu aí que existe todo um trajeto, né? O alimento passa pela boca, ele é triturado, misturado com a saliva, formando um bolo alimentar, que aí esse bolo alimentar percorre pela faringe e esôfago, chega ao estômago, com a questão de introdução de ácido clorídrico, bem como a enzima pepsina no estômago, vai alterar aí esse bolo alimentar formando o quimo. O quimo vai ser caminhado para o intestino delgado. No intestino delgado, né, a gente vai ver que o alimento ele foi quebrado de maneira da gente ver agora só a presença dos nutrientes, das substâncias que estavam nos alimentos. Então, essas substâncias, elas formam um líquido viscoso, esbranquiçado, que conta com os nutrientes como proteínas, carboidratos e lipídios. E elas vão ser transformadas em estruturas menores, né, que são as moléculas, além da água, dos sais minerais e vitaminas. E essas substâncias que formam o quilo podem ser absorvidas pelo organismo, atravessando as membranas intestinais, que são as microvilosidades presentes nas vilosidades do intestino delgado. Com isso, ocorre a absorção dos nutrientes, ou seja, a passagem das substâncias nutritivas para os capilares sanguíneos. A partir daí, o que não foi ainda absorvido pelo nosso organismo, parte da água e da massa alimentar, que é formada principalmente por fibras alimentares, passa para o intestino grosso. Quando chega no intestino grosso, vai haver ali um tempo de 12 horas após a ingestão da água e da massa
a massa do bolo fecal, ela será absorvida pelo organismo e aquilo que não o organismo não encara como necessário para ele, ele vai eliminar. Então, a gente vai perceber que no intestino grosso, quando o que não foi ainda absorvido pelo corpo, parte da água que ainda não foi absorvida pelo corpo, parte da massa alimentar que ainda não foi, que contém ainda sais minerais, vai ser absorvido no intestino grosso. E aí, a partir disso, vai haver a transferência desses nutrientes para a circulação sanguínea e assim ser distribuída até as células do sangue. Algumas bactérias, elas estão presentes no intestino grosso, elas vão realizar um processo de fermentação, utilizando resíduos de alimentos e também produzindo vitaminas, que é a vitamina K e também as vitaminas do complexo B, que vão ser aproveitadas pelo organismo. E nessas atividades, a liberação de gases, que parte deles é absorvida pelas paredes intestinais e eliminadas pelo ânus. E o material que não foi digerido, as fibras, por exemplo, que não são digeridas pelo nosso organismo, vão estar presentes nas fezes, assim sendo formadas. E aí a gente tem a imagem ampliada da bactéria em cerca de 7.000 vezes, que fazem parte da microbiota intestinal. O colesterol. Colesterol faz parte de um grupo de gorduras que é necessário ao nosso organismo e que, em excesso, vai ser prejudicial porque pode causar infarto, como também AVC. A questão do colesterol pode ser desencadeado por fatores genéticos e que, por exemplo, a pessoa, na família já tem casos de pessoas que têm índice de colesterol, então o indivíduo ele tem que ter medidas alimentares que envolvam alimentação saudável para não gerar o prejuízo com excesso dessa gordura no seu corpo. Pessoas magras, elas também podem apresentar colesterol alto, não é obrigado a ser uma pessoa obesa para apresentar o quadro de colesterol. Então, vocês vão estar lendo, visualizando alguns pontos relacionados ao colesterol, né? Um tipo de gordura, uma substância que ela é maléfica, ela pode trazer alguns prejuízos, mas isso não quer dizer que o nosso corpo, que nós não precisamos. Pelo contrário, a gente precisa do colesterol. É um tipo de gordura que vai estar presente no nosso cérebro, nos nossos nervos, nos músculos, no fígado, intestinos e também coração. E aqui a gente tem a imagem com informações nutricionais que estão geralmente em rótulos de alimentos, que é de extrema importância para a gente estar buscando aquilo que a gente realmente necessita. Ou seja, quando a gente consome algo, vai comprar algo no supermercado, que olha a tabela com os valores nutricionais, a gente está buscando entender o que nosso corpo precisa. Por exemplo, a gente às vezes toma algo que está num alimento ou ingere algo, mastiga, que não é necessário para o nosso corpo, que é em excesso, ou que a gente não pode consumir, que tem que estar presente nesses rótulos, né? Destacando a presença ou ausência de determinados nutrientes. Então, gente, essa foi a nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham gostado do assunto. Em caso de dúvidas, eu estou disponível para esclarecer. Se cuidem, mantenham o distanciamento social, usem máscaras e não esqueçam de fazer a higienização das mãos, tá certo? Um forte abraço e se cuidem.